Diário do Nordeste no Enem. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste. Olá, meus amigos internautas, partícipes do nosso projeto Diário do Nordeste no Enem, parceria com o Colégio Ari de Sá Cavalcante. Hoje, nós vamos comentar um pouco o módulo de linguagens, códigos e suas tecnologias, que aborda exata e precisamente a competência diária número 8, competência que fala sobre compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora de significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade. Competência extremamente importante, cobrada recorrentemente no Exame Nacional do Ensino Médio. E acerca desta competência, nós selecionamos aqui 3 questões, passando em revista rapidamente alguns conteúdos de total importância para o seu exame deste ano, exame que já está aí, se avizinhando, exame que já bate a nossa porta. Selecionei aqui 3 questões e vou começar pela questão de número 11, lá do final do módulo, lá nas atividades propostas. Questão, ela nos diz o seguinte, observemos o texto abordando a competência 8, habilidade 26. Fala sério, a vida te reserva tantas coisas maneiras que, cara, é lance você guardar isso não só na memória, mas, tipo assim, escrevendo mesmo. A partir de hoje eu vou ter mais esse grande amigo na minha vida, que é você, Diário. Mas, cara, Diário é muito formal. Eu vou te chamar de Di. Afinal de contas, é super fofo você ter apelidinhos para seus amigos mais íntimos. E com você, Di, eu vou me abrir completamente. Tenho certeza que você vai ser meu grande amigo e que você vai me compreender sempre. Coisa difícil, pois raramente as pessoas compreendem os adolescentes. Nem pai, nem mãe compreendem, às vezes. Minha mãe, então, nem se fala. É incompreensão em pessoa. Bom, é verdade que eu também, às vezes, falo demais e minha mãe não é tão sinistra quanto eu falo. Tem mães muito piores por aí. O que eu diria da minha mãe é que ela é mãe. Aquela coisa, né, de não sair sem arrumar o quarto, já estudou, né? Se não fez isso, vai ficar de castigo. Pensando bem na boa, estou tentando aliviar o lado dela, mas não dá não. A verdade é que mãe é sempre chata. Mas a verdade também é que a gente não vive sem elas. Se eu passo 2 dias sem ver a minha mãe, cara, fala sério, eu já fico morrendo de saudade. Mas em compensação, depois que eu encontro, em 2 segundos eu já matei a saudade, porque com certeza ela já vem com alguma coisa para me encher a paciência. Ninguém merece. Observe o comando da questão com base nesse texto. Nota-se que o texto acima faz uso de uma variação linguística que se caracteriza pelo emprego de traços predominantemente. Vamos dar uma olhada em todos os itens, começando de baixo para cima pelo item E, acadêmicos. O que caracteriza a linguagem acadêmica? A utilização de termos técnicos, de um jargão científico, de um vocabulário mais selecionado, de acordo com a determinada área do conhecimento que se tenta abordar, o que não é o caso. Portanto, o item é falso, elimina-se. Geográficos, não, aí eu teria que ter termos ligados à geografia, algo que fale de relevo, né, constituição geomorfológica, fuso horário, geopolítica, o que também não é o caso. Científicos, bom, científicos e o acadêmico, eles estão bem próximos, né? São gêneros muito similares exatamente pela exigência de uma linguagem mais técnica, de um vocabulário mais voltado cientificamente ou tecnicamente a uma determinada área, o que também não é o caso, e o que também elimina o item B, técnico, já que não se trata de um uso da linguagem no seu padrão formal, voltado à abordagem de um tema de uma determinada área do saber. Portanto, até por eliminação, por exclusão, nós assinalamos para essa questão a letra A, em que há uma linguagem mais informal, há uma linguagem com uma carga maior de oralidade, há uma linguagem que, de certo modo, transgride, né, os preceitos da concordância, da regência, da colocação. Então, é uma tentativa de aproximar o texto falado do texto escrito numa linguagem simples, coloquial e informal. Portanto, para essa questão, resposta correta, letra A. E aí a gente já passa para a questão de número 13.
Questão de número 13, ela fala sobre o seguinte: problemas semânticos nas redações. Olha só que texto interessante, com alguns temas sobremaneira, né, participativos, relevantes, para que a gente possa discutir aqui no nosso Lectio Brevis, no nosso bate-papo ligeiro. Problemas semânticos são graves porque comprometem o rigor da expressão. Quem não acerta no uso das palavras acaba dizendo o que não quer, ou não dizendo nada. As falhas semânticas decorrem, na maior parte dos casos, do desconhecimento do sentido e da confusão entre parônimos. Um exemplo de primeiro caso: a adolescência é o período de maior fragilidade do indivíduo, pois este se encontra favorável a influências alheias. Observe, favorável é propício, que favorece, e não cabe nesse contexto. O aluno quis dizer que o adolescente é suscetível, receptível à influência dos outros. Afirmar isso é uma coisa. Outra é sugerir que a pessoa nessa faixa de idade não se opõe aos que a influenciam. Sabemos que, assim como todas as outras variedades linguísticas, a que recebe a denominação de padrão também apresenta uma série de especificidades. No caso do texto, extraído da revista Língua Portuguesa, o uso da norma padrão pode ser notado no ou na. De novo, é interessante nós observarmos todos os itens. A letra E, a alternativa E, fala de abordagem de um assunto ligado ao universo das ideias. Como podemos constatar, em adolescência é um período de maior fragilidade do indivíduo. Ligado ao mundo das ideias, seria algo mais abstrato, mais filosófico, de teor mais subjetivo, o que não é exatamente o caso, que trata de uma questão mais objetiva, que é exatamente anunciada no título, os problemas semânticos, ou seja, os problemas de significado das palavras propostas nas redações. Aí você já elimina a alternativa E. D de dado, uso de termos técnicos, como em redações e expressão. Eu pergunto, será que a palavra expressão é um termo técnico? Ou me arriscaria também a perguntar, e a palavra redação, se não são termos usuais, se não são termos recorrentes? Termo técnico é aquele utilizado em situações específicas de comunicação, não é? Para designar saberes ou conhecimentos pontuais e específicos. Também eliminamos a letra D de dado. Letra C, emprego de expressões regionais, como em semântico e faixa de idade. As expressões regionais são aquelas variantes diatópicas, os regionalismos, as expressões idiomáticas, expressões que identificam falar do norte, falar do sul, falar do interior, entende? Então são as variantes regionais ou diatópicas, o que também não é o caso do nosso texto. Um grande número de neologismos, como constatamos no uso de propício e de suscetível. Neologismos são palavras novas. São essas palavras, por exemplo, que surgem todos os dias na internet, né? Crush, stalkear, geralmente derivadas dos anglicismos ou de palavras de origem inglesa, o que também elimina o item B. Sobrando para nós, também por eliminação, a alternativa A. O texto se enquadra na norma culta exatamente pela obediência às regras gramaticais. Como podemos observar em problemas semânticos, são graves. Problemas semânticos são sujeito no plural, verbo no plural, para que haja a concordância verbal. E a obediência à concordância verbal é uma característica do uso da norma culta, do uso da norma padrão, o que para a questão 13 tornaria a alternativa A como alternativa correta indiscutivelmente. E finalmente, chegamos à questão de número 14. Onde há um título, né, e um subtítulo que diz o seguinte: título, A Paixão por Clarice Lispector. E um subtítulo, Ninguém passa impune pela leitura de Clarice. Raríssimos são os escritores, homens ou mulheres, capazes de provocar no leitor o mesmo efeito. Aí vemos aqui o seguinte texto, né? A imagem do Brasil no exterior sofreu um baque em tempos recentes. A crise econômica levou as agências de avaliação de risco a rebaixar a nossa nota. O petrolão não sai da pauta da imprensa internacional. 2 dos maiores jornais globais, New York Times e The Financial Times, discutiram nos editoriais da semana passada a crise política brasileira e o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Foi-se, enfim, o encanto
de país emergente. A mágica da era Lula esfacelou-se toda e somos agora expostos pela realidade crua dos nossos limites. Em toda essa maré negativa, um fato chama a atenção. O mundo descobriu Clarice Lispector. Duas das publicações mais respeitadas pela intelectualidade americana, as revistas The New Yorker e Paris Review, fizeram extensa cobertura do lançamento de uma nova tradução de sua obra em inglês. Resenhas positivas nos grandes jornais americanos começam, enfim, a se dar conta do valor literário de Clarice. É verdade que a imagem da cultura brasileira lá fora ainda está associada ao futebol, ao carnaval e à musicalidade de um povo alegre e brejeiro. Ou àquele provincianismo que mistura compadres, coronéis e questões sociais no rame-rame medíocre que caracteriza boa parte da literatura latino-americana. Mas também temos Clarice, e ela é o oposto de tudo isso. Analisando o texto acima, podemos reconhecer que predomina o ou a. Aí vamos de novo analisar todas as alternativas. A letra A nos diz o seguinte: utilização de um léxico regional que caracteriza a literatura de Clarice como provinciana. Léxico regional? Clarice Lispector é uma escritora urbana, carioca, focaliza o universo feminino da classe média dos anos 50 e 60. Regionalismo nós vemos sim, num Guimarães Rosa, num Graciliano Ramos, num João Cabral de Melo Neto, mas Clarice é essencialmente uma escritora urbana, o que torna o item A incorreto. Item B, uso de termos literários e metafóricos complexos que atrapalham a interpretação do leitor. Bom, se talvez nós tivéssemos aqui um trecho de uma narrativa de Clarice, eu até me arriscaria a dizer que há termos literários e metafóricos, e até relativamente complexos, uma vez que muitos críticos costumam dizer que Clarice é uma escritora hermética. Mas esse não é um texto de Clarice. É um texto sobre Clarice. E é exatamente aí que está o distrator da questão, que torna a alternativa B também incorreta. Na letra C, presença de coloquialismos que interferem negativamente na compreensão estilística do texto. Bem, primeiro note que o texto ele tem uma natureza jornalística, trata-se de uma resenha, de um comentário acerca de um autor, e um autor de grande expressividade, e que tem grande projeção nacional e internacional. Então não há coloquialismos nesse texto. Não há coloquialismos porque se trata de um texto escrito que tem uma natureza de crítica ou de resenha crítica sobre a obra de uma grande autora brasileira, o que também elimina o item C. Na letra D de dado, utilização de termos típicos da oralidade técnica comum em textos científicos escritos. Observe que a própria expressão oralidade técnica por si só já é contraditória, né? Porque uma linguagem técnica ela é pontuada por termos específicos, termos técnicos, não condizentes com as marcas de oralidade, que são exatamente desvios da norma culta provocados no momento da fala, o que também tornaria o item D incorreto. Restando para nós a alternativa E. O texto está em norma padrão, utiliza a norma padrão, que auxilia na consolidação da transmissão e da compreensão da mensagem, já que se trata de um texto que tem uma análise em forma de resenha, um comentário crítico alusivo à escritora Clarice Lispector, referendando o caráter monumental de sua obra e a grandeza de seu texto. E como se trata de um texto no gênero resenha, a linguagem deve ser obediente ao padrão, sem transgredir as regras de regência, de concordância, de colocação, de pontuação e até do uso do vocabulário, que é muito bem escrito, muito bem selecionado em virtude da finalidade a que o texto se propõe. São essas as questões, são esses os nossos breves comentários de hoje, desejando a todos vocês muito sucesso no Exame Nacional do Ensino Médio que se avizinha e ansiosos por um próximo encontro. Um fortíssimo abraço e até logo mais. Diário do Nordeste no Enem. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste.